Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a essa nossa meditação, a essa reflexão que nós vamos iniciar hoje a respeito do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A nossa ideia, o nosso intuito em fazermos essa reflexão é conseguir contribuir ao menos um pouco com aqueles nossos irmãos que têm buscado a fraternidade de Jesus amigo, no momento em que há a eclosão da mediunidade e existe ali um desconforto, uma insegurança frente a esse processo. Sabemos nós que a mediunidade, por mais que seja algo natural a todo ser humano, ela é simples quanto à sua natureza, complexa dentro de sua atuação. Então, que a espiritualidade nos abençoe para que esse nosso trabalho possa ajudar de alguma forma aqueles que têm buscado recurso dentro da nossa fraternidade e em tantas outras que podem ter contato com esse material, a encontrar consolo, conforto e instrução. Nós vamos iniciar a reflexão pelo prefácio dessa obra. Emmanuel escreve esse prefácio em janeiro de 1986. E ele vai trazer com uma didática bem interessante para nós, primeiramente, o conceito de mediunidade. Para Emmanuel, nesta obra, ele coloca que a mediunidade é a força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, imã do próprio ser. Então a gente vai destrinchar aqui um pouquinho. Quando Emmanuel coloca que a mediunidade é uma força mental, coloca que ela é natural. Todos nós nascemos com um tipo de mediunidade. Ela pode ser ostensiva ou não. O que não quer dizer que, em algum grau, não consigamos, cada um de nós, perceber e interpretar as instruções e os recados, as intuições que a espiritualidade nos proporciona. Quando ele coloca que é um talento criativo da alma, nós podemos pensar na força motora da mediunidade, que é essa energia criativa. Seria muito simples pensarmos que numa comunicação mediúnica não há interferência do médium. O próprio livro dos médiuns, Kardec coloca sobre a importância da conduta moral deste aparelho intermediário entre o plano espiritual e o plano terrestre. Então, quando ele coloca que que a mediunidade é um talento criativo da alma, ele coloca a nossa participação dentro da manifestação mediúnica, que pode ou não interferir na interpretação da mensagem. Por isso é tão necessário que o médium estude, se reveja, tenha em si consciência de seu mandato, para que ele interfira o mínimo possível na mensagem que é medianeiro. Porque quanto mais límpida for essa mensagem, mais fidedigna ela é, melhor o objetivo ela alcança, o objetivo que o espírito que comunica traz. Capacidade de interpretação e comunicação do espírito. Porque não adianta somente o espírito nos intuir, se aproximar de nós, e nós não conseguirmos nos comunicarmos e interpretarmos aquilo que ele quer nos falar. Então, a mediunidade ostensiva, ela também está atrelada a essas duas características, comunicação e interpretação. Isso, inclusive, vai direcionar uma mediunidade sadia, uma vez que, quanto melhor a minha capacidade de comunicar e interpretar a ação do espírito que está ali em sintonia comigo, melhor eu tenho condições de distinguir quem são esses espíritos e não me deixar estar suscetível a erro, ser enganado por espíritos
malfeitores ou brincalhões. E ele termina assim, imã do próprio ser. Quando ele fala desse imã, o imã ele aproxima ou repele de acordo com o polo em que estamos vibrando e daquele espírito que está em nossa companhia. Então, quando há sintonia recíproca, nós vamos aproximar os espíritos de nós. Quando há divergência, nós vamos repelir esses espíritos de nós. E aí ele entra num segundo conceito, que sintonia é acordo mútuo. Por quê? Porque toda mediunidade, ela está intimamente ligada com a sintonia. Nós vamos dar vazão à comunicação espiritual, nós vamos dar passividade ao espírito que conosco se liga. Isso serve para qualquer atividade mediúnica. Se for numa reunião mediúnica onde nós vamos trabalhar a desobsessão, antes da reunião, os benfeitores espirituais já nos ligam, de alguma forma, aos espíritos que por nós irão se comunicar. Se é numa atividade de aconselhamento espiritual, de atendimento espiritual, o nosso mentor espiritual já vai se ligar a nós antes dessa atividade. É um acordo mútuo. Nós aceitamos e eles aceitam. Nós vamos vibrar, nós vamos entrar em sintonia com aqueles que se relacionam, se afinizam e concordam com essa sintonia que será estabelecida. E o mais interessante é que quando a gente fala de mediunidade e sintonia e entendemos essa íntima ligação entre os dois processos, Emmanuel nos fala assim: é necessário nós observarmos onde repetidamente estamos. Por que isso? Quando nós criamos o hábito de rever nossa própria existência e conseguimos pensar quais são os nossos pensamentos repetitivos, nossas falas repetitivas, os lugares em que vamos com assiduidade, quais são as nossas fugas emocionais, então aí temos condição de pensarmos se estamos realmente agindo com o objetivo de nossas vidas. Se eu quero estar melhor, se eu quero estar em contato com espíritos superiores, se eu almejo uma companhia espiritual mais sadia, se eu busco um equilíbrio emocional, os lugares onde eu estou, as pessoas com quem eu ando, me proporcionam isso? Por quê? Porque senão eu estou tendo um objetivo e agindo ao contrário dele. Ou seja, estou me boicotando. Estou esperando com que os espíritos façam aquilo que é de minha responsabilidade. E a mediunidade não serve para isso. Eu falo muito que a mediunidade ostensiva, ela é como um pronto-socorro para o enfermo espiritual. Os médiuns não são santos. Eles são enfermos espirituais como qualquer outra pessoa. Só que precisam de uma ferramenta a mais para o seu progresso. Por isso a condição de estar em contato com a espiritualidade. Segunda reflexão que Emmanuel nos traz: com quem estamos? Porque ele coloca assim: com quem está esta pessoa vai refletir com quem ela quer se parecer. Então, revisemos os nossos grupos de amizade, nosso grupo de tarefa, o nosso grupo de trabalho. Aquelas pessoas que eu mais me aproximo, mesmo que de uma forma inconsciente, reflete a pessoa com quem eu desejo me parecer. Trazendo para o nível da consciência, realmente queremos? Essas pessoas são espelhos para cada um de nós. Essas pessoas realmente nos estimulam a uma revisão de comportamento, a uma revisão de moral, a uma ascensão frente ao Evangelho de Jesus, a uma experiência de uma mediunidade mais afinizada com o Mestre.
Porque percebam que todos nós somos espíritos, inclusive nós encarnados. Então, da mesma forma que a sintonia vai direcionar a minha mediunidade enquanto espírito encarnado diante de um espírito desencarnado, existe o estabelecimento de uma sintonia entre espíritos encarnados. E é por isso que, às vezes, conseguimos perceber a vibração espiritual de um outro espírito encarnado. Então, essa pessoa vai estar relacionada comigo por quê? Essa pergunta que hoje nos cabe. E é interessante que Emmanuel ele volta a um dito popular. Dize-me com quem andas, que dir-te-ei quem és. Vamos tirar o dia hoje para refletir um pouco sobre isso. Com quem eu ando? Enquanto espíritos encarnados e desencarnados. Quem são as minhas companhias? O que eu busco com elas? O que eu aprendo com elas? O que elas me estimulam para o bem? Elas refletem realmente quem eu quero ser? Elas refletem a ação do Evangelho de Jesus em minha consciência? Elas me incitam a ser uma pessoa melhor? Elas estão em sintonia com os objetivos que tracei para a minha vida, enquanto espírito frente ao progresso? E depois, lá no finalzinho, Emmanuel nos fala sobre a sintonia com Jesus. E ele nos diz que é imprescindível reconhecermos que todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará. Então, em toda a nossa atividade, façamos guiados pelo Mestre. Seja na casa espírita, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, pensemos o que o Mestre faria em nosso lugar. Qual conselho Jesus nos daria para esse momento? Como Jesus me aconselharia a reagir e agir frente aos desafios que me são impostos pela encarnação? Como Jesus me faria ou me aconselharia a agir frente aos desafios em que estou tendo contato? E lembremos, sintonia é acordo mútuo. Nós aceitamos e aqueles que se sintonizam conosco também aceitamos, mesmo que de uma forma inconsciente. O desafio para hoje é reconhecermos essas sintonias e acordos mútuos que estabelecemos e decidirmos quais acordos iremos permanecer porque nos fazem bem e nos levam ao progresso, nos proporcionam estar endireitados com o Mestre, e quais eu quero e vou romper, porque não condiz com a realidade que eu quero criar para a minha vida. E mais, com aqueles que eu vou romper, como irei fazer para perseverar com essa ruptura estabelecida, para que eu não volte ao padrão que vamos quebrar, porque pelo hábito isso é possível, essas recaídas. Então, como permanecer em sintonia com os nossos novos objetivos? Fique aí um pouco dessa reflexão acerca do prefácio do livro Mediunidade e Sintonia, de Emmanuel com Chico Xavier. Até nosso próximo encontro.